Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem veio adorar Jesus aqui? Glória a Deus. Eu quero, antes de ministrar a palavra de Deus, glória a Deus, quero convidar os irmãos a cantar um hino, pastor. Posso? Eu quero convidar a Ana. Cadê a Ana? Vem cá, Ana. Se ficar vermelha, eu mando votar e vai cantar sozinha. Vem, Ana. A Ana. Dá um microfone para a Ana. A Carol. Vem. A Rafa. Cadê a Rafa? Cadê a Rafa? Não fuja não, varô. Fuja não. Cadê a... Tem mais gente ainda para cantar. A Daiane, Jéssica, Daiane, vem cá. Como dizia lá na Bahia, estou montando uma equipe, pastor. Estou montando uma tropa aí. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Não, acho que não. Tem mais microfone? Tem? Pronto. Agora a gente vai cantar. Vamos, Mateus. Vamos. Eu acho que eu não vou nem cantar, eu vou tocar de novo para te ajudar, Mateus. Tá? Vou tocar. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito sou sem ti, Jesus.
perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Obrigado. Apocalipse capítulo 3. Verso 17. Verso 17. Toda a igreja levemos juntos, em uma só voz. 1, 2, 3. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Podeis tomar os vossos assentos. Nessa noite eu quero, antes de começar a ministrar a palavra de Deus, eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, do pastor da igreja, que Deus possa abençoar a vida do Senhor, toda a sua família. Hoje tomei até um susto, uma pessoa, uma amiga lá da Bahia, mandou uma mensagem assim, muito boa mensagem. Falei, mensagem? Que mensagem? Ela, pregação. Eu disse, mas você está em São Paulo? Falou, não, estou acompanhando pelo Facebook. E eu não sabia que o culto era transmitido ao vivo. Aí eu mandei para ela assim, agora você me deixou com vergonha. Ela disse, já espalhei para todo mundo aqui assistir também. Então eu quero louvar a Deus pela vida de todos que estão assistindo, acompanhando ao vivo, mandar um abraço para ela, para a Grazi, lá em Salvador, que Deus te abençoe grandiosamente, uma pessoa que eu amo muito e que Deus possa abençoá-la. E toda a igreja que está lá em Salvador assistindo, que agora que descobriram, irmão, eu estou pego, viu? Me vê lá, me vê aqui, e ainda estão compartilhando nas redes sociais que tem Facebook, né? Na nossa época não tinha esse negócio, tinha não. Então, que Deus possa abençoar a todos que estão aqui essa noite. Quantos estão aqui desde o primeiro dia da campanha? Deixa eu ver. Quem não veio desde o primeiro dia agora, faz assim. Quem veio só ontem e hoje? Quem veio só hoje, levanta a mão. Muita gente veio só hoje. Quem veio só hoje, fica de pé. Só para mim ver. Quem veio só hoje.
Pastor, dá uma olhada o tanto que veio só hoje, pastor. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus por isso. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, né? Estamos aqui pregando desde segunda-feira, numa campanha, né? Desde a segunda-feira, e com o tema riquezas materiais ou riquezas espirituais. Qual é a sua escolha? Pergunta para quem está perto do seu lado. Qual é a sua escolha, irmão? Não espere ele responder, não. Dá glória a Deus antes de ele responder, que assim é melhor, né? Que Deus possa abençoar a todos de uma forma poderosa. Eu falei a Rafa que eu ia fazer algo. Cadê? Peraí. Tem alguém aqui que é baiano, irmão? Baiano, que é da Bahia? Ô, Rafa, tem baiano, Rafa. Cadê os baianos? Faz assim. Ó, pastor, tem baiano aqui, viu? Os paulistas. Baixa a mão, não precisa mais não. Baiano de novo. Pronto, aí, baiano, pastor. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Nós começamos na segunda-feira de uma forma bem introdutória para os irmãos entender sobre a história da vida do apóstolo João, que estava em uma ilha chamada Patmos, e nós conseguimos nos primeiros dias, ou no primeiro e no segundo dia, nós pregamos só sobre o verso 14, né? Não conseguimos avançar um pouco, porque no primeiro dia Deus quis falar só sobre Ele ser o Deus do Amém. No segundo dia nós conseguimos falar sobre a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Ontem nós conseguimos falar sobre o verso 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem crente, tomara que foras frio ou crente, assim porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Hoje nós vamos falar só sobre o verso 17, que é um verso muito forte, muito abrangente e com certeza para trazer mudança na sua vida, né? Então, o texto que nós lemos começa dizendo: como dizes? Como é que você se identifica? Porque eu já recebi uma pergunta dessa de um grande pastor, e ele perguntou dizendo assim: quem é você na igreja e quem é você diante de Deus? E eu parei, por uns minutos, pensei e disse: eu sou um obreiro na igreja. Ele: diante de Deus você é quem? Falei: eu acho que eu sou um obreiro também diante de Deus. Ele disse: o problema é como você diz que é e como de fato você é diante dele. Porque não é o que você diz ser, é como você se comporta a ser diante dele. E aquilo trouxe um impacto ao meu coração na época, e eu lembro que logo depois ele trouxe uma mensagem muito rica na igreja, falando sobre transformação de caráter. Porque tem gente que entra na igreja, mas Cristo não entra nele. Tem gente que entra no evangelho, mas o evangelho não entra nele. E aí passa anos dentro da igreja, mas nada muda. Nada acontece. Mas hoje
Deus me trouxe aqui, lá da Bahia, lá de Salvador, para te dizer que Ele está pronto para mudar a tua vida, o teu ambiente, o teu relacionamento, a tua vida espiritual, para mudar você de patamar, tirar do comodismo, mudar a tua casa, mudar a tua história, e você passar a glorificar e entender quem é você diante dele. Glória a Deus. Rico sou. A igreja que estava em Laodiceia estava se definindo desta forma. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Que bom para esta igreja, né? Povo rico. Só que coloca para mim Salmo 23. O Senhor é o meu, nada. No texto original não é isso que diz. No texto original vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho. Mas aí eu lhe faço uma pergunta: falta o dinheiro? Às vezes falta. Falta o alimento? Algumas vezes falta. Só que o que ele estava dizendo para o salmista aqui, e o salmista estava interpretando para mim e para você, é dizendo: o Senhor é o meu pastor, e o Senhor é quem não pode faltar. Vou repetir: quem não pode faltar na tua vida é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu lembro que certa feita lá em Salvador, pastor, eu novo convertido junto com a minha mãe, e nós fomos morar em um apartamento, e aí não deu certo, a gente se mudou novamente para um bairro chamado Tancredo Neves. E minha mãe, quando foi abandonada pelo meu pai, minha mãe não trabalhava, e aí minha mãe teve que começar a se virar fazendo unha como manicure. E naquela época, não se achavam tantas pessoas disponíveis para fazer a unha com ela. E eu lembro que um dia eu acordei pela manhã e falei: mãe, tem o que para tomar café? Ela disse: nada. Vamos para o ciclo de oração. Falei: vamos. Chegou no ciclo de oração, falou: vamos ouvir a irmã Sandra trazer a palavra, o filho dela dá uma saudação. Eu não queria dar saudação nenhuma, irmão, estava com fome. Mas parece que quanto mais você precisa, mais Deus te enche. Vou repetir: quanto mais você precisa, mais Deus te enche. Trouxe uma palavra, mãe pregou, quando terminou, a gente esperando ver qual das irmãs ia convidar a gente para almoçar. Ninguém convidou, Tiago. Voltamos para casa, disse: e aí, mãe, vamos comer o quê? Ela disse: vamos orar. Dobramos o joelho para orar. E ficamos. Deu 1h, deu 2, deu 3, deu 4. Eu levantei do joelho e falei: mãe, não aguento mais não, estou morrendo de fome. Ela disse assim: dobra o joelho mais um pouco, porque enquanto nós oramos, Deus trabalha. Quando deu 5 e pouca da tarde, chegou um jovem, que tinha um apelido na época de Mamal, mas eu não lembro o nome dele.
bateu na porta, filho da irmã de Norá. Falou, dona Sandra, ela abriu o portão e disse, pois não. Disse, ó, a mãe mandou trazer uns negócios para a senhora. Só que na mente nossa, era roupa para lavar, porque às vezes a mãe começou a pegar roupa para lavar fora, para ganhar um dinheiro. E veio 2 sacolas das mesmas que ela mandava roupa. Aí a mãe disse, coloca aqui na varanda, meu filho. Ele disse assim, mas tem que ter cuidado para não cair. E a mãe disse, cair, roupa, cair, pode deixar aí, depois eu pego. Ele disse, não, pega aqui a senhora, está pesado. Aí abrimos o portão. Quando foi pegar na sacola, ele falou bem baixo, mãe mandou trazer nessa aqui porque ninguém precisa ver, mas Deus mandou abençoar a vida da senhora. Pegamos as 2 sacolas e entramos. Aí quando começamos a tirar as coisas, tinha de tudo. Tinha bolacha, tinha pão, tinha margarina, tinha macarrão, tinha óleo. E mãe foi tirando. De repente ela tirou, tinha uma bolacha que eu gostava e ela não comprava para mim. Eu falei, viu que eu valeu orar? Até a bolacha que a senhora não compra, Deus mandou para mim. E ela foi correndo fazer um arroz, foi fazer um macarrão, fritou um frango. E aí nós fomos comer. E alguém olhou e disse assim, mas é normal alguém passar por provação? É, quem não pode faltar na tua vida é Jesus. Como esse povo estava? A igreja de Laodiceia confiava em suas riquezas materiais, porque estava dizendo, estou enriquecido e nada tenho falta. Não preciso de ninguém. Autossuficiência. Aí o Senhor olha para este povo, porque realmente se a gente olhar por um lado geográfico, essa cidade era uma cidade próspera. Realmente, financeiramente falando, vivia bem. Tinha bancos, fábricas de lã, remédio para os olhos. Estava bem. Porém, achava que o seu sucesso material era sinal de aprovação divina. Viviam dizendo, estamos bem. Não precisamos de ajuda de ninguém. Quantas igrejas estão cheias de crentes, ou cheias de pessoas com estruturas de dinheiro, mas vazios da presença de Deus. Aí vem uma grande indagação, coloca Apocalipse para mim, por favor. Olha só. Você diz, sou rico, não preciso de nada. Ponto. Aí vem a resposta de Deus. No entanto, o que vocês não sabem é que vocês não percebem que são infelizes. A felicidade de vocês está sendo momentânea. Vê se não parece quando as pessoas estão vivendo no mundo aí, vão para a balada, pulam, bebem, se prostituem, pulam, quando volta para casa, colocam a cabeça no travesseiro. No outro dia, quando acorda com a enxaqueca horrível, ver que gastou o dinheiro que nem podia, e continuam vazios. Porém, olhe só o que o Senhor vai dizer para esse povo. O que vocês não sabem é que vocês são infelizes, miserável. Ô irmão, uma pessoa miserável é sem esperança e sem direção. Tem
outra tradução que diz assim: desgraçado. Pronto, isso. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta e não sabe que és um. Diga assim: desgraçado, irmão. Não é palavrão, não, fale desgraçado. O que é desgraçado? Longe da graça, sem misericórdia, mesmo achando-se digno. A pior coisa que existe é alguém longe da graça de Deus. Se torna vaidoso, confia simplesmente em si. Só que nada, absolutamente nada que você tem impressiona a Deus. Nada do que você possa possuir vai conseguir atrair a atenção de Deus. Se o pastor amanhã chegar aqui na igreja e parar com um helicóptero, pedido emprestado do bispo, lógico, né? E descer aqui na porta da igreja, vão dizer assim: o pastor está rico, vaidoso, isso é para esnobar os outros, está roubando a igreja, está vivendo às custas do dinheiro do povo. Deixa eu falar uma coisa para você de todo o meu coração, e falo isso sem medo. Tem muito pastor ladrão por aí, tem muito pastor roubando a lã das ovelhas, sim, mas tem muito pastor ainda que paga o preço na oração para Deus abençoar a tua vida. Depende de onde você quer escolher ficar. Depende de onde você está vendo que Deus está trabalhando na sua vida. Mas não seja como 9 dos 10 leprosos, aonde vem diante do sacerdote, Deus te abençoa, e você simplesmente vai embora. Só vem atrás da bênção, mas não vem atrás do abençoador. Não é grato diante de Deus. Deixa eu adiantar aqui, porque eu preciso aplicar isso aqui para você. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você já parou para imaginar que declaração foi essa para uma igreja? Imagine aí Cristo chegar diante de uma igreja, dizer: pastor, Jesus escreveu uma carta e mandou o senhor ler para a igreja, e a carta está dizendo assim: olha, vocês dizem, rico sou. E talvez na primeira frase alguém olhou e disse assim: de fato, o senhor está vendo, todo mundo é rico aqui. Só que o seguinte da frase, o Senhor está dizendo: vocês estão dizendo, estou enriquecido, de nada tenho falta. Porém, não sabeis que vocês são desgraçados, miseráveis, pobre. Alguém olha e diz assim: não, peraí, pobre não. Se somos ricos, como é que ele está dizendo que nós somos pobres? Tem coisas que o dinheiro não compra. Vou repetir. Tem coisas que o dinheiro não compra. O Senhor Jesus disse para os discípulos, porque os discípulos estavam acostumados a viver com Ele, e de repente o Senhor disse assim: vamos orar, porque do alto serão revestidos. Mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra.
E eles vão buscar o Senhor e são cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui vem algo que o dinheiro não consegue comprar, porque Pedro, depois que é cheio, e ele sai de lá e ele olha para o mendigo, se fosse só alguém rico, ia dizer, eu tenho dinheiro e posso te ajudar. E ele olha e diz assim, prata eu não tenho, ouro eu não tenho, mas eu tenho uma coisa que o dinheiro não compra, eu tenho algo que o dinheiro não consegue comprar. Levanta e anda. Milagre, dinheiro não compra. Milagre, dinheiro não compra. Só que o Senhor está dizendo, vocês são pobres. Pobres. Dinheiro que vocês têm não vale de nada. Irmão, deixa eu explicar algo aqui do reino de Deus para vocês. Na casa de Deus, você vai encontrar pedreiro, motoboy, médico, arquiteto, policial, engenheiro. Vai encontrar pessoas que trabalham na área da saúde, enfermeiros, anestesistas. Só que tem algo, juízes, promotores. Só que todas as suas funções fora da igreja, para Deus, não vale de nada. Vou repetir, dentro da casa de Deus, nada disso importa. Porque quando você está lá fora, as pessoas olham para você e vão dizer, doutor, doutora, senhor e senhora. Mas na casa de Deus, só tem um Senhor. Só tem um doutor. Só tem um médico dos médicos. Só tem um juiz dentro da igreja. Só tem um advogado que não perde uma causa. Só tem um anestesista que opera sem precisar aplicar anestesia. Dentro da casa de Deus só existe uma função para você, que o Senhor vai dizer assim, ó, só existe uma, é a que Deus está procurando. Qual? Os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Não existe outra classe. Eu lembro que hoje, eu estive com um pastor, e eu contando a ele a experiência do meu filho mais velho, de 11 anos, que ele esteve na igreja e, de repente, num culto de obreiros, primeiro ele olhou para mim e disse, pai, eu preciso de um terno. Digo, de quê? Um terno. Digo, para que você quer terno? Porque esse negócio de ir na igreja assim, de calça jeans, está dando certo não, sou filho de pastor, preciso de um terno. Digo, rapaz, agora você me apertou, viu? Mas vamos lá, comprei um terno para ele. Fomos na reunião de obreiro. Chegou lá, o pastor disse assim, vamos ter uma reunião rapidinha com alguns pastores aqui. O pastor Diego dá a direção aí, mas antes do pastor, vamos ouvir o filho dele, está tão bonitinho, arrumado. Eu dentro de mim pensei, agora eu quero ver. Ele veio com o peito cheio, pegou o microfone, meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos, amém. Ele disse assim, eu estava vendo e quero compartilhar com os irmãos. Sabe qual foi o maior inimigo de Davi? Aí os irmãos, Golias, Saul. Ele disse assim, o maior inimigo de Davi foi o lobo. Aí alguns irmãos fez o lobo, ele disse, porque se você pegar a divisão das tribos, Saul era da tribo de Benjamim, Davi da tribo de Judá. Só que cada tribo tinha um animal para simbolizar a sua tribo.
E Saul era da tribo de Benjamim, onde a sua bandeira era um lobo. É por isso que Davi, todas as vezes que fugia, Saul perseguia ele como um lobo. Só que teve uma hora que Davi não precisou mais fugir, porque na bandeira de Judá tem um leão, e o leão não foge da batalha diante de um lobo. Aí ele disse assim: por isso que o leão da tribo de Judá está lutando ao seu respeito, e o lobo vai ter que bater em retirada. A igreja fez igualzinho aqui, glorificou. E eu do lado dele assim. Da onde ele tirou isso, velho? Terminou o culto, eu falei, ô Guilherme, vem cá. Da onde você tirou isso? Ele falou, eu vi num podcast, meu pai. Eu falei, você gravou tudo isso? Ele disse, lógico, pronto para uma mensagem. Falei, tá bom, o pastor disse que vai me dar outra oportunidade amanhã. Ele disse, então eu preciso fazer um esboço hoje, que eu só sabia esse. Mas eu peguei o celular hoje e liguei para ele, na frente do pastor. Falei assim, Guilherme, botei no viva voz. Oi, pai, boa tarde, benção. Falei, Deus te abençoe. Estou conversando com o pastor Barbosa aqui, eu contei a ele que você pregou sobre Davi, e ele vai agendar você para pregar aqui em São Paulo. Aí ele, tá bom, pai, só avisa o dia que eu vou me preparar. Pastor Barbosa fez assim, nem tremeu. Disse, se fosse na nossa época, a gente ia dizer, como assim? Ele falou, tá bom, pai, estou aqui fazendo a lição, mas o senhor só me avisar o dia, que é o tempo de eu orar, me preparar, para Deus me usar. Eu falei, tá bom, filho, desliguei. Porque quem conhece o Deus que serve não aceita qualquer coisa. Quem conhece o Deus que serve não aceita viver da mesma coisa. Quem aceita viver da mesma coisa é porque está cego. Mas hoje Deus vai abrir a tua visão. Você precisa voltar a enxergar o que Deus quer para você. A carta para essa igreja é: és um desgraçado, miserável, pobre, cego. Vamos ser sinceros, como é que um cego anda? Eu faço uma aposta com qualquer um aqui, ir lá para a porta da igreja, tapar o olho e mandar você entrar aqui. Alguns vai dizer, pastor, eu já conheço a igreja de cor e salteado, vou aqui pelo corredor, vou subir aqui. Mas sai na rua cego. Pega o carro e vai daqui para sua casa de olho fechado. A tendência é você bater o carro, morrer, se acidentar. Deus estava dizendo para eles assim, vocês acham que sabem o que estão fazendo, mas vocês estão cegos. Ô irmão, vamos ser sinceros aqui para a gente. Quem tem mais de 30 anos de crente? 30 anos. Levanta a mão sem vergonha. Quem tem mais de 30 anos? Pronto. Quem tem mais de 30 anos já vai entender o que eu vou te falar. A igreja de antigamente não é a de hoje. Quem tem mais de 20 anos de crente, faz assim, 20. Já aumentou, 20. Quem tem mais de 10 anos de crente, 10 anos. 10. Qual foi a última vez que você teve uma visão de Deus? Qual foi a última vez que Deus te mostrou alguma coisa no reino espiritual? Minha mãe,
Eu acho que eu já contei isso aqui. Certa feita, nós estávamos em casa orando. E minha mãe sempre orou alto. Minha mãe não consegue orar. Não, mãe começa a orar e de repente, ela está orando sozinha. E mãe estava orando do meu lado e de repente eu vi ela ficar muda. Eu pensei comigo, dormiu de joelho. Ganhei dela hoje. E continuei orando. Senhor, e tal. Daqui a pouco eu vi. Olhei para o lado. Deus abriu a minha visão. Tá minha mãe assim. E um demônio enforcando ela. Foi a hora que ela conseguiu gritar: o sangue de Jesus tem poder. O demônio saiu. É por isso que muitas vezes você não consegue orar e não sabe por quê. Mas Deus vai abrir a tua visão espiritual. Vou repetir isso aqui para você entender. Deus vai abrir a tua visão espiritual. Você vai saber que dentro da tua casa quem manda é Deus. Você vai ter poder para chegar dentro da tua casa, saber que o demônio está tentando tomar a vida dos teus filhos, do teu marido, e você chegar lá e dizer assim, ó, você vai ter que bater em retirada. Eu estou vendo aonde você está. Você vai ter que sair, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus vai voltar a abrir a sua visão. É dom. Visão é dom. Dom. Já teve visão, pastor? Hã? E o anjo no seu quarto? Mas tem gente hoje que não crê mais nas coisas de Deus. Por isso que estava igual à igreja de Laodiceia. Desgraçados, miseráveis, aceitam um culto normal. Ô irmão, eu nunca vi culto ser normal. Culto não é para ser normal. Não é normal nem ser crente, imagine culto. Lhe provo biblicamente. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Você acha que o ímpio entende quando você levanta da sua casa, se arruma toda para vir na igreja, vai dizer é loucura? Poderia estar no shopping, poderia estar passeando, poderia estar em qualquer outro lugar, poderia estar em casa assistindo Fantástico, só que fantástico é ver a glória de Deus, fantástico é sentir a presença de Deus. Cego, miseráveis, pobre, cego, aí vem uma coisa, nu. Se a gente olhar daqui, no frio que está fazendo, o que mais tem aqui é roupa. Tem gente que está usando 2, 3 blusas por baixo. Com a calça térmica. Só que o Senhor olhou para aquela igreja e disse assim: vocês se olham e vê todo mundo bonitinho, mas eu estou olhando para vocês e estou vendo vocês nu. Quando é que a gente vê na Bíblia alguém se identificando como nu? Tem um texto lá em Gênesis. Depois que Adão comeu do fruto proibido, o Senhor toda tarde descia para conversar com ele. E aí o Senhor chega no jardim. Adão, Adão, onde estás, Adão? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Adão escondido. Está fazendo o que aí, Adão? Vem para cá para a gente conversar, como a gente conversa todo dia.
para a gente caminhar junto, como a gente caminha todo dia. E ele diz assim: eu não posso. Por quê? Porque eu estou nu. A Bíblia só vai dizer que alguém está nu quando está consumido pelo pecado. Sabe qual é o problema da minha geração? É que antigamente, como eu disse, tem alguns pastores e irmãos aqui que são mais antigos. Antigamente, quando alguém pecava na igreja, pastor, a pessoa nem vinha ao culto, de vergonha. Aí o pastor ia lá visitar o irmãozinho: irmão, como é que o senhor está? Estou bem não, pastor. Por que o irmão não foi no culto? Ô pastor, eu não fui porque eu pequei. Chorava, se derramava. Aí o pastor dizia assim: não, irmão, vem cá, vamos orar por você aqui, Deus vai perdoar os seus pecados, e você vai voltar à comunhão. E hoje mudou. Como é hoje, pastor? A pessoa peca. Peca de novo. Vem para a igreja com a cara mais lavada do mundo. Como que nada está acontecendo. Entra culto e sai culto, ele não sente nada. Entra ceia e sai ceia, e ele continua vazio. Hoje o Senhor está dizendo para você: eu tenho vestes novas. Vai ficar nu até quando? Vai ficar sem vestes até quando? Vai andar despido até quando? Porque a sua etiqueta moral diante da sociedade não impressiona Deus. Deus olha para você e vê como Ele viu Adão, como é que está a sua vida espiritual. E Ele olhou para você hoje e está dizendo: está na hora de colocar as vestes. Está na hora de vestir as vestes. Está na hora de voltar a ser santo. Está na hora de voltar à santidade dentro da casa de Deus. A casa de Deus não é shopping. A casa de Deus não é encontro de namoro. A casa de Deus não é lugar de paquera, não. A casa de Deus ainda é lugar de buscar a santidade diante de Deus. O problema é que a minha geração está confundindo igreja com shopping. A minha geração está confundindo igreja com qualquer outra coisa, menos igreja. As pessoas entram aqui necessitadas, aí Deus abençoa. Passa um tempo, Deus começa a abençoar. Aí de repente o inimigo vem e diz assim: ó, igual este povo, você pode servir a Deus, mas você pode também ir na balada ao final de semana. Você pode servir a Deus, mas você pode tomar uma Smirnoff Ice, não tem tanto álcool. Você pode servir a Deus, mas você pode namorar alguém do mundo. Você pode servir a Deus, mas você pode ter relações antes do casamento. Aí o inimigo vai tentando te bocanhar. E aí você vem para a igreja, achando que está tudo bem. Só que João viu um homem que tem uns olhos como a chama de fogo. E quando ele abria a boca, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E a Bíblia diz assim, ó: e a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra
a divisão da alma e o Espírito. Você sabe onde é que fica a divisão da alma e o espírito? Você sabe onde fica a divisão da alma e do espírito? Vou te dizer onde fica. Pega o seu dedo indicador. Pega o seu dedo indicador, irmão. Fica com medo não. Diga assim, a divisão da alma e do espírito. Aponte para a sua cabeça e diga assim, a minha consciência. Você pode enganar todo mundo, mas quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, ele está lá te acusando. Você não pode fazer isso. Você não pode viver desse jeito. Até quando você vai viver assim? Até quando você vai para a igreja de máscara? Até quando você vai ficar sem veste? Até quando você não ora mais? Até quando você vai viver dessa mesma maneira? A qualquer momento a trombeta vai tocar, o céu vai rasgar, e aí eu quero ver o encontro que você vai ter com ele. Se ficar difícil de dar glória, fica tranquilo que ainda tem até sábado para eu pregar. Até domingo. Hoje é só quinta ainda, está no quarto dia, está na metade. Como você se vê diante de Deus? Está igual essa igreja? Vaidoso, cheio de si. Só que o Senhor está te dizendo nessa noite, você é um desgraçado. Pastor, eu não venho mais aqui. Aquele pastor me chamou de desgraçado, de pobre, miserável, cego, e disse que eu estou nu. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Vocês estão acostumados talvez a ouvir coaches. Oh, você está bonitinho do jeito que você está, Deus vai te abençoar. Deus não abençoa em casa suja. Deus não tem como fazer nada se a casa não estiver limpa. E eu vou lhe dar o maior exemplo disso. Um dia Jesus estava olhando, 2 pescadores chegarem, e ele fica olhando para Pedro. Ele está aqui pregando e olhando, e a Bíblia diz que Pedro pega a rede e coloca do lado de fora do barco e começa a limpar a rede. Por quê? Porque ele tinha passado a noite toda pescando e nada tinha apanhado. O Senhor poderia mandar ele voltar? Poderia, mas Deus não trabalha em ambiente sujo. Primeiro é necessário limpar a casa, primeiro é necessário deixar o pecado, primeiro é necessário voltar ao primeiro amor, para que ele possa trabalhar. Ele ficou olhando, e a Bíblia diz que Pedro estava lavando as redes. Tem coisas que é você que tem que fazer. Deus faz o milagre, mas quem limpa a rede é você. Quem se afasta das maus amizades é você. Quem para de se prostituir é você. Quando você toma uma decisão, aí Deus olha e diz assim, a rede agora está limpa. Pedro, vamos voltar ao mar. Senhor, é um lugar de vergonha, é um lugar onde eu não quero voltar. Eu passei a noite toda, cansei. Ele disse assim, a questão é que você estava sem mim, mas comigo no barco, o negócio é diferente. Não adianta tentar fazer nada sem ele, que vai passar vergonha, mas se ele estiver no barco, vamos voltar. E ele vai voltando, e quando chega lá, o Senhor diz a ele assim, joga a rede, pode jogar que agora está limpa, enquanto estava suja não tinha nada para você, mas se a rede está limpa, joga. E a Bíblia diz que quando ele joga, e ele vai puxar, tinha muito grandes, porque o que Deus vai fazer na tua vida não é natural. O que Deus tem para você não é coisa pequena. O que Deus tem para você não é coisa que dá para todo mundo, não. O que Ele tem para você são coisas. Coloque de pé, eu não vou pregar hoje mais não. Coisas grandes.
coisas grandes. Vamos? Coisas grandes. O problema é que a minha geração hoje não é mais confrontada. Sabe qual é o confronto? Estão acostumados com mensagens que massageiam o ego. Vai dar tudo certo. É só uma fase. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer. Deus vai abrir porta. Deus vai te dar. Deus vai dar. Deus vai dar. E Deus está olhando e dizendo: não tenho nada para dar não. Nada. Vocês estão como miseráveis, desgraçados, pobre, cego e nu, e querem o quê? Querem sinais, prodígios, maravilhas. Desse jeito não tem como. Mas amanhã eu vou pregar sobre o verso 18. Coloca para mim. Conselho de Deus para você. Parece Deus dizendo assim, ó: abri uma firma. Vou te dar um conselho. Compre de mim. Propaganda de Deus. Quer mudar de vida? Está na hora de comprar na mão dele. Pastor, e como é que compra na mão de Deus? Te conto amanhã. Mas de uma coisa eu tenho plena certeza: quem compra na mão dele, 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão inteirinha. Quem compra na mão dele. Quem compra na mão dele um pouquinho de azeite é o suficiente para encher um monte de talhas. Quem compra na mão dele pode colocar água e dizer acabou a festa, e ele dizer eu tenho poder suficiente para transformar a água em vinho e mudar a tua história. Seus ouvidos para me escutar. Oh meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar, ele está aqui. Tem glória dele aqui,
mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Olha o coro. E outro igual. Conhece alguém igual a ele? E outro igual. Declare isso nessa noite. E outro igual. E outro igual. Mais baixo. Eu quero fazer uma oração nessa noite, porque eu não conheço um Deus maior do que o que eu sirvo. Não conheço. Um Deus que muda a história, um Deus que tira o homem da prostituição, um homem que Deus olha e o diabo olhou e disse assim: vou destruir a vida, e Deus diz assim: você pensou que iria sair destruído, mas a mão de Deus é poderosa para transformar caráter, transformar personalidade, transformar a história, fazer o choro se tornar alegria, porque não existe um Deus maior do que o nosso Deus. Não tem. Igual a Ele não tem. Eu quero nessa noite saber quem é a primeira pessoa que hoje quer entregar a sua vida a esse Deus que mudou a minha história. Mas pastor, aceitar Jesus é andar de terno e gravata? Não, aceitar Jesus é deixar Ele controlar a tua vida, é deixar Ele entrar no teu barco, é deixar Ele fazer o milagre. Aquilo que você não consegue fazer, Ele faz. Aquilo que você não consegue chegar lá, Ele está te dizendo: eu sou a força suficiente para mudar a tua história. Aonde está a primeira pessoa que hoje quer aceitar a Jesus? Dê um sinal com sua mão aonde você estiver, eu só vou orar por você. Aonde está a primeira pessoa? Tem alguém entre nós que hoje quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele? Essa é a sua oportunidade. Para quem estava aqui todos os outros dias, sabe que eu não fiz apelo em nenhum dia. Nenhum dos outros 3 dias, nenhum. Hoje eu estou fazendo porque tem alguém aqui que Deus quer mudar a tua história hoje. E não deixe para outro dia, que esse outro dia não vai existir. Venha que eu vou orar por você. E outro igual não há. E outro igual não há. E Ele estar aqui. E Ele estar aqui. Cadê você? Não vai levar Jesus para casa hoje? Se eu fosse você, eu aproveitava. Venha. Hoje é o seu dia. Pode vir. Pastora, fica aqui com ela. Pode vir.
Sabe qual é o grande problema da nossa geração? É que é tão enganado que acaba se tornando uma pessoa incrédula a muitas coisas. É tão decepcionado que acaba desacreditando de muitos outros. Mas Deus te trouxe hoje para curar a tua alma. Você crê? E outro igual não há. 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 E outro igual. Não há. E E outro igual não há. preciso do Senhor com ele. O Senhor com ele. Preciso do Senhor com ele aqui, ó. Quem é pai e quem é mãe assim? Faz assim para me ver. Imagine você que é pai e mãe. A Bíblia diz que se porventura o teu filho pedir pão, porventura o pai lhe daria pedra? Não. Hoje essa dor vai sair. Eu sentado e Deus me mostrando a tua mente e o teu coração. E eu não aguento. Porque se as pessoas buscassem mais a Deus e tivessem o sentimento, e a Bíblia diz assim, ó, e que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando-se de si mesmo, tomou a forma de homem, servo, só para vir aqui sentir a minha e a tua dor. E diante do Pai ele dizia assim: eu paguei o preço para cuidar de vocês. Tem mais alguém entre nós que hoje quer se reconciliar ou aceitar Jesus? Aproveita que essa é a tua oportunidade. Se não tiver, eu vou orar. Tem mais alguém? Venha, venha, venha. Pode vir. E outro igual não há. E outro Não há. Tem mais alguém que quer aceitar ou se reconciliar com Jesus? Tem mais alguém? Estenda as suas mãos para cá que eu vou orar. Querido Deus e eterno Pai, aqui estão, Senhor, essas 3 vidas diante de Ti, que hoje estão aqui, Senhor, aceitando o Senhor como Salvador da vida deles. Eu quero te pedir, Senhor, que possa repreender, aniquilar todo pacto, diretamente ou indiretamente feito com Satanás e os seus demônios, porque a partir de hoje o nome deles estão sendo escritos no livro da vida.
E nós queremos abençoá-lo, Senhor, que a partir de hoje, aonde ele pisarem a planta dos vossos pés, possam enxergar que o sangue de Jesus já os purificou de todo e qualquer pecado. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, Jesus. E nessa noite eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estar aqui, tem glória dele aqui.